Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor intenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os seus pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é necessário para alcançar o reino dos céus? Quantas vezes esse questionamento, essa pergunta na qual eu inicio essa homilia, quantas vezes esse questionamento foi feito para Jesus? O que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Muitas vezes Jesus respondeu de forma direta. Outras vezes Jesus respondeu em parábolas. Mas em todas as vezes, seja diretamente ou de forma em parábolas, era uma resposta só que Jesus dava. A liturgia de hoje nos mostra por meio dessas três leituras, na primeira leitura do Salmo e do Evangelho, o que é preciso para alcançar o reino dos céus. Ou como o próprio Evangelho nos fala, o que é preciso para participar das bodas do Cordeiro, das bodas do Filho que o Pai está preparando. O que é preciso para participar das bodas do Cordeiro? Ezequiel, na primeira leitura, fala o que o Senhor mandou falar. E Deus falando: Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanasses no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha santidade à vista deles por meio de vós. Deus dizendo: eu sou santo, e eu vou mostrar a minha santidade. O meu nome é santo, o nome de Deus é santo, é 3 vezes santo. E o Senhor disse que vai mostrar a sua santidade. O nome de Deus, Deus estava falando tudo isso, o que vai falar na sequência, porque o nome dele foi blasfemado. O nome de Deus foi blasfemado, tanto individualmente por cada escolhido de Deus, individualmente, mas também coletivamente. O povo de Deus escolhido, o povo de Israel que foi desde sempre escolhido por Deus, que Deus escolheu aquele povo, aquele lugar, para preparar a vinda do Filho, do seu Filho, que viria
concretizar a obra de salvação, o povo escolhido profanou o nome de Deus, o nome que é santo, que ninguém, até os escolhidos de Deus, tinham medo de falar o nome dele, tinham medo de falar o nome de Deus, porque não eram dignos. Moisés não queria nem, falava que não podia ver a face de Deus, senão morreria. Ninguém, todos tinham, não era um medo, mas um temor de Deus, um respeito por Deus. E aí, o povo blasfemou o nome de Deus, seja por palavras, seja por seus atos, seja pela adoração a outros deuses, seja pelo distanciamento do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Invencível, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos, Elohim, o Senhor, o Emanuel, Deus conosco, que sempre quis estar com o seu povo, porque era um Deus que ama, um Deus de perto, e não queria estar distante do seu povo, mas mesmo assim, o povo, tanto individualmente, por seus próprios pecados, mas coletivamente pelos pecados de todo o povo escolhido, foi contra Deus, contra a santidade de Deus. O profeta Ezequiel, ele tinha certeza de duas coisas. Ele tinha certeza do castigo que o povo sofreria, porque Deus castigaria? Nem tanto. Pela consequência do pecado do povo. Muitas vezes nós achamos que Deus vai sempre ser um Deus, vai ser um Deus castigador, porque nós cometemos pecados. A consequência vem por causa de nossas más escolhas. Não é Deus que vai fazer o mal, e Deus não faz o mal porque Ele é bom. Deus é amor, não pode deixar de amar, não pode haver em Deus coisas tão contrárias. Mas o que vem de mal e o que veio de mal para o povo, inclusive o exílio, que é o que está em contexto, o exílio da Babilônia, foi por causa foi a consequência da escolha errada do povo, das escolhas individuais erradas e da escolha coletiva errada do povo. E o profeta Ezequiel tinha essa primeira certeza: o povo vai ser castigado, castigado pelas suas próprias más escolhas. E a outra certeza que o profeta Ezequiel tinha era da vontade de Deus de salvar o seu povo. Mesmo o seu povo ingrato e infiel, distante dele, não querendo estar na presença de Deus, Ezequiel tinha certeza do amor de Deus para com esse povo escolhido, mesmo ingrato. Mas ele tinha essa certeza, de alguma forma, Deus iria mudar a sorte do seu povo. Deus iria mudar a sorte do seu povo. E para mostrar o seu amor, a sua fidelidade, o seu poder, Deus iria tirar o povo do exílio. Iria tirar o povo do exílio da Babilônia. Só que após retirar o povo do exílio físico, que estavam presos, Deus faria a libertação maior, que era a libertação do exílio do coração deles. Porque não adiantava nada Deus tirar o povo que estava exilado na Babilônia, distante da sua terra, distante do templo de Deus, não podendo adorar a Deus porque estavam em terras estrangeiras. E diz lá que o povo da Babilônia olhava para o povo de Deus e dizia: cantem os cânticos que vocês cantavam lá em Jerusalém, em Judá. E aí o povo de Deus dizia, chorando, diante dos carvalhos, diante dos rios da Babilônia, diz que nos sentávamos chorando com saudade de Sião, com saudade de Deus, com saudade do templo. Eles diziam: como nós cantaremos os cantares de Deus, os louvores de Deus, numa terra estrangeira? Não adiantava nada Deus tirar o povo exilado, se ao colocar na terra que Ele escolheu, o povo continuar com o coração exilado. Exilado no pecado, exilado no mal. O povo lá com Moisés tirou da escravidão do Egito. Deus tirou com braço forte, poder. Mas o povo foi para o deserto exilado. O coração exilado no pecado. Presos ao pecado. Volta e meia eles sentiam saudades da escravidão. Deveríamos ter ficado lá. Tínhamos as cebolas do Egito.
E agora estamos aqui com esse alimento miserável. Profanavam até a providência divina, o maná. O povo foi tirado da escravidão do Egito, mas continuavam escravos interiormente. A alma escrava, o coração escravo. Da mesma forma, o exílio da Babilônia. Não adiantava nada tirar eles do exílio se o coração permanecia escravo, exilado no mal, no pecado, na ingratidão. Uma pessoa pode estar presa, pode estar até presa, mas interiormente ela está livre. É só ver um inocente que foi preso na prisão. Quantos inocentes, às vezes, nós temos nas cadeias? Quantos já morreram, mesmo sendo inocentes, por um julgamento errado? Mas aquele inocente que está preso dentro, o coração está livre, porque ele sabe que não cometeu aquilo. E aí eu lembro nas passagens bíblicas, né? Os apóstolos, quando eram presos injustamente. Por isso que eles se alegravam dentro da prisão, porque o coração estava livre, libertos. Paulo foi preso com Silas injustamente. Por isso eles cantavam, louvavam dentro da prisão, porque o coração estava livre, mesmo estando acorrentados e presos. Deus então fará uma libertação necessária daquele povo, de tirar do exílio os seus corações. Assim também, o Senhor no dia de hoje, na tua vida, meu irmão e minha irmã, na minha vida, eu também, o Senhor quer tirar o meu coração do exílio do pecado. Quer tirar o teu coração exilado no pecado e no mal. Quer tirar a tua vida presa, amarrada, muitas vezes a pecados, muitas vezes a situações. Deus vai fazer a libertação necessária, transformando a partir de dentro, e dessa forma fazer do seu povo criaturas novas. Assim como hoje Ele quer fazer isso em nós, libertar o nosso coração para que nós sejamos verdadeiramente livres. E tem um processo necessário, e é isso que Deus fala pelo profeta Ezequiel na primeira leitura. Eu vos tirarei do meio das nações e vos conduzirei para a vossa terra. Tirarei do exílio físico, mas depois vou tirar do exílio do coração, da alma. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Depois vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Esse é o processo de libertação do nosso coração, que Deus vai fazer, que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida do seu povo escolhido, que somos todos nós. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Jesus já nos libertou uma vez por todas, para não sermos mais escravos de nada. Jesus já nos libertou de uma vez por todas, eu repito, para não sermos mais escravos de nada. Lá em João 8,36 diz: se, portanto, o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Jesus já nos libertou, o Filho já nos libertou de uma vez por todas, então seremos verdadeiramente livres. Eu sou livre, você é livre, nós somos livres. Se nós queremos continuar escravos, é por livre escolha, é tua escolha, é minha escolha, de permanecer escravo. O povo foi liberto do Egito, foi liberto da Babilônia, mas eles tinham a escolha de voltar para o Egito ou voltar para a Babilônia. Muitos não voltaram para o Egito nem para a Babilônia, mas continuaram escravos interiormente. Por isso foram picados pelas serpentes no meio do deserto. E aí Deus disse: levanta uma serpente de bronze, Moisés. Aquele que olhar vai ser liberto. Prefigurando o Cristo que seria levantado no madeiro da cruz. E aquele que olhasse para o Cristo e crendo nele aceitasse, também seriam libertos. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E Ele já nos libertou. Não podemos mais continuar escravos de nada, de nada. E aí Deus fala, por meio do profeta: eu vos darei um coração novo, porei um espírito novo dentro de vós.
arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Meu irmão e minha irmã, você comeria num prato sujo? O almoço gostoso ali, a janta, o café da manhã, e pegasse aquele prato que não lavou, está lá na pia sujo, e colocasse aquela comida fresquinha naquele prato sujo? Com certeza não. Vai trazer problemas, né? Além de ser algo porco, primeiro tem que lavar os pratos, mas a sua saúde iria, você ficaria doente. Você faria a comida com aquela panela suja? Não faria, com certeza não faria. Da mesma forma, Deus não vai colocar os seus melhores bens, as suas melhores graças, a sua maior dádiva, o seu maior presente, que é o Espírito, mas também todas as graças que Ele quer nos acumular, bens, com o prato sujo, com o coração sujo, com a panela aqui suja, com o recipiente sujo. Deus só vai colocar as melhores graças se antes nós deixarmos Ele nos tirar do exílio interior, do exílio da alma, do exílio do nosso coração. Porque é que, claro, Deus vai fazer de tudo para nos acumular de bens e graças, mas por que é que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque permanecemos com o prato sujo aqui, a panela suja, o coração imundo. E Deus só vai colocar aquilo que Ele tem de melhor quando você deixar, quando você permitir, quando eu permitir, Ele limpar tudo. É por isso que os grandes santos viveram tantas coisas maravilhosas. Nós lemos as histórias dos santos e vemos coisas. Como é que acontece isso na vida de um ser humano? Por quê? Porque são homens e mulheres, pecadores, que deixaram o Senhor tirar do exílio do coração, que deixou o Senhor limpar, purificar. É isso que Deus fala pelo profeta Ezequiel. Ele vai limpar, Ele vai purificar com a sua água pura e límpida. E após limpar, Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne que saiba amar. E depois disso tudo, Ele colocará o Espírito. Porque o Espírito é aquele que vai abrir as portas para todas as outras graças que Deus quer mandar. Você quer muitas graças? Você quer muitas bênçãos de Deus? Você quer a tua libertação? Aquilo que você tanto pede, vai deixando o Senhor te purificar. Vai deixando o Senhor te tirar do exílio. Não seja como o povo lá no deserto, de sentir saudades do passado, de sentir saudades das coisas passadas e errôneas. Não. Sinta nojo do prato sujo do passado. Sinta nojo da panela suja do passado. E deixa o Senhor limpar, te purificar. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus tem preparado, assim como Ele preparou para o seu povo uma terra prometida, Deus tem preparado para nós um país, que não é um país aqui, mas é o país chamado céu, que não viveremos de forma finita, mas viveremos de forma infinita, eternamente, nesse lugar que Deus preparou. Por que é que o povo ficou tanto tempo no deserto? Porque Deus queria purificar o coração, porque Deus queria tirar o exílio do coração deles. Enquanto nós temos vida, é o tempo necessário para que Deus nos purifique e nos tire das escravidões, para que nós possamos povoar esse país que se chama céu, no dia que Ele nos chamar. Lá entre o povo semita, o povo que escreveu os escritores do Antigo Testamento, eles diziam que o coração, eles olhavam para o coração físico do ser humano e dizia que aqui era o lugar da sede do pensamento, da vontade, dos sentimentos, da vida moral, da decisão radical do ser humano.
Eles diziam que o coração era a sede disso tudo. Por isso que Deus fala para o seu povo que vai tirar o coração de pedra. Porque é nesse coração que o povo pensava, é aí que está tudo. O pensamento, a vontade, os sentimentos, a decisão radical do seu povo. Então Deus disse, é aí que eu vou mexer. É no coração. Tirar esse coração mau, ingrato, e substituir por um coração de carne que saiba amar, que saiba ser grato, que seja bom e que se abra à minha ação. E para que esse coração não volte a endurecer, a petrificar, Deus coloca dentro desse coração o Espírito Santo. Para não deixar que o coração se petrifique, colocará um espírito novo, nos fará novas criaturas. E é o próprio Espírito que vai nos animar, que vai animar todo ser humano a observar os mandamentos, a lei de Deus e viver em santidade. Veja o processo que Deus faz. Se nós deixamos o Senhor entrar na nossa alma, Ele vai com sua água viva, pura, nos limpar e nos purificar. Tirará o coração de pedra, colocará um coração de carne. Colocará dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos fazer amar a Deus. O Espírito Santo vai nos fazer amar os mandamentos do Senhor, amar a lei do Senhor. No salmo que nós cantamos o refrão e proclamamos, Deus diz, eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícias sereis purificados. A mesma coisa que Deus fala pelo profeta Ezequiel, é o que o salmista fala como boca de Deus também. Quando nós tomamos um banho, nós ficamos limpos. Tira toda a sujeira. Só se tomar um banho meia sola, né? Não tomar um banho bem tomado, né? Sabe aquele dia frio, bem gelado, que vai lá e só nem toma banho direito, né? E sai sujo. Não é assim que Deus vai fazer. Ele vai nos banhar por inteiro. Ele vai nos lavar por inteiro. Só sai sujo de um banho se você quiser. O banho é para ser bem tomado, tirar toda a sujeira. Sujeira de atrás das orelhas, né? Sujeira da cabeça, do cabelo. Toda a sujeira do corpo. Só sai sujo se quiser. Deus vai fazer uma limpeza total em nós. Total. Não tem como estar em Cristo e continuar com os velhos costumes antigos, com os vícios, administrando pecados graves a todo momento. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todo aquele que se diz estar em Cristo é uma nova criatura. Deus já fez novo. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo já foi banhado pela água viva que purifica, que lava. Lava tudo. Claro que nós sabemos que nós temos uma condição de tendenciosos ao pecado. Isso nós temos. Mas quem está em Cristo, mesmo que cometa pecados, seremos sempre impulsionados a um arrependimento, a sermos lavados pela água que purifica das nossas imundícies. Aquele que está em Cristo, quando comete um pecado, se sente impuro, se sente sujo. Não é assim que acontece? Pelo menos comigo é. Quando nós cometemos um pecado, é como que nós olhamos para nós mesmos, é como nós olhamos um prato sujo, uma panela suja. E nós queremos, o mais rápido possível, limpar disso. Isso é o que acontece quando alguém é de Cristo. Tem a tendência ao pecado, pode cometer o pecado, porque nós somos frágeis, limitados, mas quando comete o pecado se sente sujo, impuro e quer o mais rápido possível se banhar da água viva e voltar ao processo de libertação. Não tem como ser de Deus e querer permanecer sujo. Uma coisa é cair no pecado, outra coisa é querer permanecer no erro, querer permanecer no pecado. O filho pródigo querer permanecer lá diante da lavagem dos porcos, sujo, imundo.
Se eu sou de Cristo, eu sentirei nojo do meu pecado. Agora, se diz estar em Cristo e quer permanecer no pecado, aí tem coisa errada. É igual aquele que vai entrar no banheiro para tomar banho e não toma banho o suficiente para se limpar. Criai em mim um coração que seja puro, diz o salmista. Essa é a nossa oração diária. Ó Deus, criai em mim um coração que seja puro. Limpa o meu coração, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu coração. Dai-me de novo um espírito decidido, diz o salmista. Olha o que nós devemos pedir a todo instante. Senhor, dai-me um coração decidido. É do coração que tem, como diz o povo semita que eu falei, é do coração que tem a decisão radical. É pedir ao Senhor, Senhor, dai-me a coragem de decidir-se totalmente por Ti e não ficar no meio termo. Meio termo não é de Deus. Ou, como diz lá a mensagem à igreja de Laodiceia, ou quente ou frio, morno, Deus vomita. O meio termo não é o nosso lugar. O nosso lugar é ao lado do Cristo. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. O que nos afasta do Senhor hoje? O que tem te afastado do Senhor hoje? O que entristece o Espírito Santo de Deus em nós? Uma vida de pecado, uma vida de impureza, é isso que entristece o Espírito Santo de Deus em nós. O que nos afasta do Senhor é uma vida de pecado e de impureza. Portanto, no dia de hoje, é o dia de deixarmos que o Senhor nos limpe de todo pecado, de toda impureza. Todo pecado contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus nos deixa impuros, nos deixa numa situação de imundície, nos deixa sujos e entristecemos o coração de Deus e o Espírito. Daí, dessa forma, nós não podemos participar das bodas do Cordeiro, do banquete que Deus está preparando para nós. Pode ser até convidado, mas participar não. Pode ser até convidado, mas participar só aqueles que estiverem com as vestes brancas. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso, diz o salmista. Como é bom quando nós saímos do confessionário, né? Quando nós vamos colocar nossa impureza, nossa sujeira diante de um sacerdote e nós recebemos o perdão dos pecados, como é bom o sentimento, a sensação que saímos dali limpos, purificados. A alegria de ser salvo. É essa alegria de ser salvo que Deus nos dá. O salmista tem uma frase importante para entendermos o porquê Jesus expulsa aquele homem da sala no Evangelho. O salmista diz: meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido, Senhor. Aqui está o segredo, porque Deus expulsou aquele homem da sala. Deus nunca desprezará um coração arrependido. Nunca. Mesmo se nós cairmos em pecado, se nos arrependermos e tivermos um desejo de mudança, Deus não nos desprezará, mas Ele acolherá na sua salvação e nos salvará. Mas está aqui o segredo daquele que se perde, daquele que não entra no reino dos céus. Não tem um coração arrependido. Aquele homem foi convidado. Lembra da passagem? Teve o povo escolhido. Recusaram a proposta do dono, ali do pai que fez o banquete para as bodas do filho. Depois ele disse: já que os escolhidos não quiseram, vão atrás, dizem, a festa está preparada, venham para as bodas. E aí recusaram. Por fim ele disse: então vão às encruzilhadas e tragam todos que encontrarem. E aí trouxeram bons e maus. Trouxeram todos que encontraram, dizendo que a salvação é para todos. Todos são convidados, porém, participar do banquete não é para todos. Convidados todos serão. Aquele homem foi convidado por último. Estava nas ruas. Diz que
foram colocados os bons e os maus. Aquele homem apareceu ali. E aí, o pai disse, estava na sala, e ele disse, por que você está aqui? Você não está com as vestes das bodas. E o homem nada respondeu. E diz no Evangelho, na parábola que Jesus conta, que esse homem foi jogado no inferno. Jesus queria falar ali da salvação e da perdição. Eu iniciei falando aquela frase que muitos falaram perguntando para o Senhor, aquela pergunta e questionamento: como fazer para entrar no reino dos céus? Eu disse que nessa liturgia toda mostraria. Na primeira leitura, nos mostra Deus, nos mostrando o que Ele vai fazer se nós abrirmos o coração para que nós possamos entrar no céu. Nos purificar, nos lavar, tirar o coração de pedra, colocar o Espírito Santo, nos cumular de graças. O salmista nos fala que nós devemos nos banhar, nos banhar com essa água viva que purifica, que limpa. Aqui nesse homem que é expulso da sala, nós vemos o que está acontecendo nos tempos atuais. São pessoas que insistem em proclamarem católicos, mas vivendo em situações decididas, situações que próprio por livre escolha se decidem a permanecer no pecado. Se dizem católicos, querem estar na sala do banquete, se dizem católicos, mas decididamente permanecem no pecado. Permanecem no pecado. E ainda assim se acham no direito de viverem dignos das bodas do Cordeiro, dignos da Eucaristia, dignos de tudo, mas querem permanecer no erro, querem permanecer no pecado. Dão contra-testemunho, às vezes pecados públicos, e dizem, eu tenho o direito de estar nas bodas, eu tenho o direito de comer do banquete da salvação. Olha, o que essas pessoas vão escutar do Senhor é o mesmo que na parábola diz: quem é você? Por que você está aqui sem as vestes nupciais? Meus irmãos e minhas irmãs, se não estivermos com as vestes nupciais, não seremos salvos. Ser convidado é uma coisa, participar das bodas é outra. Nós recebemos essas vestes no dia do nosso batismo. O que é que nós recebemos no dia do batismo? Nós somos perdoados do pecado original. Nós nos tornamos filhos de Deus e nós recebemos a graça santificante. Aquilo que nos fará entrar no céu. O que nós devemos fazer durante a nossa existência depois do batismo é conservar a filiação divina, a graça santificante. E como nós vamos fazer isso? Com um coração arrependido e grato a Deus. Com o propósito de viver sempre a vida nova. De deixar sempre o Senhor nos lavar, nos purificar. Esse revestimento do Cristo que nós recebemos do batismo é a santidade. Para entrar no céu, só entra os santos. As vestes brancas é as vestes de santidade que nós recebemos no dia do batismo. Nós devemos conservar essas vestes límpidas. Como? Vivendo os sacramentos. Quando estivermos sujos, busca o lugar do banho. O lugar do banho, que é o sacramento da reconciliação. E depois participa das bodas do Cordeiro. Participa das bodas do Cordeiro. O que é que acontece nos sacramentos, tanto da reconciliação quanto da Eucaristia? É o lugar que nós nos banhamos para depois participar do jantar na Eucaristia. Nós vamos a um confessionário para sermos lavados, purificados, para recebermos novamente as vestes límpidas. E aí, ao chegar diante do Cordeiro, Ele diz: vinde, você está com as vestes. Como eu disse, essa nova geração quer viver no pecado e querem ser dignos. Um dia, uma pessoa veio falar para mim, dizendo: padre, eu vivo essa situação, e a situação era de um pecado grave, mas eu vivo há muito tempo, mas continuo comungando toda vez que eu vou na igreja.
E eu me sinto digno, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele me acolhe e Ele não vai me condenar por causa desse pecado. E eu disse, você ama a Deus? E a pessoa disse, amo. E eu digo, uma pessoa que você ama, se você ama uma pessoa e você magoa essa pessoa gravemente, talvez seu pai, tua mãe, talvez tua esposa, teu esposo, teus filhos, que você ama, e você comete algo grave contra aquela pessoa. Se você encontrar com aquela pessoa novamente, você vai fazer com que nada aconteceu? Vai abraçar, beijar, começar a conversar, sorrir como que se nada aconteceu? Não. Mas o que nós devemos fazer primeiro? Pedir perdão. Pedir perdão. O que é que o filho pródigo fez? Fez um discurso de perdão. De pedir perdão. Ele foi com o discurso para pedir perdão ao pai. Sujo, imundo. Ele fez o discurso do perdão. É isso que eu falei para aquela pessoa, é isso que nós devemos viver. E é o que eu falei dos 2 sacramentos. Antes de abraçar o Senhor, em seu corpo, sangue, alma e divindade que nós recebemos na Eucaristia, que é o abraço, o beijo, o sorrir, o estar feliz por estar dentro da salvação, não pode acontecer antes do pedido de perdão. Eu amo o Senhor, mas quando eu cometo um pecado, eu estou o ferindo gravemente. E antes de eu participar totalmente daquilo que é o banquete do Cordeiro, dele ser totalmente em mim, em corpo, sangue, alma e divindade, eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu me arrependo do que eu te fiz. Eu te ofendi gravemente com esse pecado. Eu te peço perdão. Eu não quero mais cometer, a partir de agora, eu quero ser totalmente teu, Senhor. Esse é o processo de entrar no céu. Esse é o processo daquele que peca de entrar na eternidade. Esse é o processo de todos nós, quando nós vivemos uma situação de pecado, para podermos ser inteiramente de Deus e sermos salvos. Se eu pequei, eu feri a Deus. E antes de o tê-lo inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade, como nós temos na Eucaristia, eu preciso mudar de vida. É o que muitos não querem mudar de vida, querem permanecer no erro e mesmo assim exigir de Deus tudo. Senhor, eu tenho direito ao céu, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a isso. E Deus olha para nós e diz, cadê as vestes? Estamos muitas vezes dentro da igreja, participando das missas, mas sem as vestes. Ser padre não me dá o direito de entrar no céu. Estar com essas vestes, com essa túnica, com essa casula, não me dá o direito do céu. O que vai me dar o direito ao céu é se o meu coração não estiver mais exilado no pecado, não estiver mais sujo, impuro. E o que eu devo fazer? Todos os dias que Deus me der, eu preciso me arrepender e mudar de vida. Hoje eu preciso me converter e mudar de vida. Se amanhã Deus me der mais um dia, eu preciso me converter, me arrepender e mudar de vida e deixar o Senhor me lavar. Se me der mais 10 anos, mais 20 anos, todos os dias precisamos passar por essa purificação que Ezequiel fala, que o salmista fala, para chegarmos diante do Senhor e Ele olhar para nós e falar, muito bem, você está com as vestes, mas precisamos fazer esse processo. Se não nos arrependermos, se não quisermos a mudança de vida, infelizmente ouviremos do Senhor isso. Onde estão as suas vestes? Feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos desse processo. Vai pedindo ao Senhor, Senhor, dá-me um coração novo. Senhor, purifica-me de todo pecado. Purifica-me, Senhor, das minhas sujeiras, das minhas imundícies. Não me deixe ficar olhando e querendo e desejando o passado, desejando a escravidão, desejando voltar à escravidão.
O Senhor já nos fez livres. Meu irmão e minha irmã, o Senhor já te fez livre e não devemos ser mais escravos de nada, seja de pecado, seja de vícios, seja do que for. Ó Espírito Santo, dai-nos um coração que ame. Espírito Santo, dai-nos um coração hoje desejoso do arrependimento, desejoso da mudança de vida, da conversão, de voltar-se para o Senhor e dizer: Senhor, limpa-me, Senhor, purifica-me. Eu não sei amar, eu não sei perdoar, mas ensina-me. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Ensina-me a te amar, Senhor. Ensina-me a amar o outro, a dar o perdão, a amar aquele que eu não consigo amar. Ó Espírito Santo, ensina-me a fugir dessa situação de pecado que eu sei que me tira da salvação, mas que eu não quero mais. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais esse pecado da impureza. Eu não quero mais esse pecado. Eu quero sair desse pecado que me tira da salvação. Ó Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, lava-me, purifica-me, restaura-me, porque eu não quero perder o céu. Eu quero a eternidade. Eu quero a eternidade. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Canta. Que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu coração. Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar. Não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Quer tudo e não sabe partilhar. Erga os teus braços e canta. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo, nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Com toda a força, canta e pede ao Senhor, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Transformar meu coração.
nós pedimos, Senhor. Lava, purifica, restaura-me, Senhor. Eu peço por cada um que está aqui nesse santuário. Eu peço por todos aqueles que nos acompanham, aonde o Sistema Canção Nova alcança. Senhor, faz-nos ter um coração arrependido. Nesse momento, como filho pródigo, estamos diante da lavagem dos porcos, sujos, imundos, mas arrependidos, Senhor. Arrependidos, com o coração contrito, batendo no peito e dizemos: Senhor, somos sim pecadores, somos sim frágeis, caímos em pecado, mas queremos ser lavados e purificados pela água viva que vem de Ti, do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, nos liberta do pecado, nos liberta do exílio, que o nosso coração está preso, das prisões do nosso coração. A partir de hoje, Senhor, não queremos mais ser escravos do pecado, escravos dos vícios. Queremos ser homens e mulheres livres, libertos. Ó Espírito Santo, lava-nos, purifica-nos. E nesse momento o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, está libertando a muitos de pecados antigos, de pecados que estavam sendo acumulados, dando força a muitos de buscarem o arrependimento, de buscarem o sacramento para serem perdoados. O Senhor impulsiona o teu coração e faz arder, bater de uma forma nova o teu coração. É o coração novo, é nos fazendo novas criaturas. Muitos o Senhor está desvencilhando de pecados graves que não queria sair, mas o Senhor olha e diz: hoje é o dia da tua libertação, hoje eu te dou forças necessárias para sair dessa situação. Tu és liberto, tu és um homem livre, tu és uma mulher livre. Obrigado, Senhor, pela libertação que estás fazendo em nós. O nosso coração se alegra de sermos livres, se alegra de no dia de hoje estarmos sendo libertos, Senhor. Obrigado, Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória. Tu és santo. Teu nome é santo, Senhor, e queremos proclamar a Tua santidade por entre os povos. Nós somos livres e hoje, mais uma vez, somos salvos em Ti, Senhor. Lava, purifica. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o Seu povo. Derrama sobre nós, derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso com toda a Senhor. força para terminar. Jesus, manda Teu Espírito. Espírito para transformar meu coração. Só as vozes com toda a força. Jesus, Para transformar meu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. sempre seja louvado.